Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso último vídeo do capítulo 1. Chegamos no exercício 7. Ainda assim, vamos ter ainda algumas atividades, então eu vou deixar os exercícios desse capítulo, as atividades nesse capítulo, lá no nosso Discord. Então, no nosso Discord, nós temos o canal de DU Starter, e nesse canal eu vou deixar para vocês lá os exercícios do final desse capítulo. Ok? Então, na live, a gente vai conseguir discutir um pouco mais, de maneira um pouco mais aprofundada, e principalmente os exercícios desse capítulo. Vamos finalizar hoje o exercício 7. O exercício 7, ele começa na página 51, tá? Lembra, esse é o nosso livro, dá uma olhada, os links estão aqui abaixo. Inclusive o link do Discord está aqui abaixo também, no primeiro link, tá? Me siga em outras redes sociais, então você vai encontrar o Discord lá. Mas o exercício 7, ele faz o seguinte, ó, implementando a OHE para uma característica categórica. Para uma característica categórica. Então perceba aqui que eu já criei um novo notebook, tá? Então aqui está o meu Colab. Eu dupliquei o exercício 6 e criei esse exercício 7 aqui, duplicado do 6 para a gente dar continuidade. Aqui no 7, nós vamos ter então essa parte. O que é o OHE? OHE significa One Hot Encoding. Lembra que nós falamos de variáveis categóricas. E quando a variável ela tem categorias, nós podemos, uma das coisas que a gente tem que fazer é o encoding ou a codificação dessa variável em números. Temos que transformar ela em números. Uma das formas de fazer isso é usando o One Hot Encoding. Pode ser que o One Hot Encoding não seja a melhor abordagem para se utilizar, mas é algo que a gente pode estudar, entender os efeitos positivos e negativos, e nós devemos fazer muitos experimentos também para verificar os momentos em que realmente a técnica falha, realmente a técnica não parece não funcionar. Muitas vezes nós primeiro fazemos o experimento e depois você busca entender o porquê que deu certo ou porquê que deu errado. Geralmente é o que acontece. Não estou falando só do One Hot Encoding, que é um assunto mais simples, mas estou falando de assuntos até mais complexos. Algum modelo pode não funcionar muito bem, ou pode funcionar muito bem. E aí, nesses dois extremos, é muito interessante você entender o porquê. Bem, aqui ele faz o One Hot Encoding de Education, e diz que nós vamos fazer, aqui na página 51, tipo uma engenharia reversa para transformar Education em categorias, novamente. Então, ele já está como números, a gente quer transformar em categorias. E para isso, nós vamos criar o primeiro passo do exercício 7, é criar aqui da F, clean 2, nós vamos criar education cat, que vai ser uma nova coluna. Essa nova coluna vai receber, não é non, vai receber um texto non. Perceba que se eu executar isso aqui vai dar erro, porque isso aqui não está definido, certo? Eu tenho que vir aqui em runtime, run all. Apertei Ctrl MM, ele transformou isso aqui para mim em Markdown. Apertar aqui também Ctrl MM, Ctrl MM, Ctrl MM, Ctrl MM. Ele está executando todas as linhas, vai chegar aqui. Em seguida, quando já criamos a coluna, então se você executar isso aqui, ó, você vai ver que a coluna ela está aqui, ó, ela foi criada com todos os valores sendo non. Ele cria uma coluna vazia, que ele vai utilizar depois. E agora, o que ele faz é só ver education e education cat. Então ele marca, desse data frame, nós queremos olhar, verificar essas duas colunas, ponto head 10, só as primeiras 10 linhas. Então, education 2 está como non, 2 non, o 1 está como non. O ideal é o 2 ser alguma coisa, algum texto. O 1 ser outro texto. O 3 ser outro texto, ou categoria, né? Beleza, vamos para a parte 3, e a parte 3 do exercício está na página 52. Então, viramos a página. Aqui nós vamos criar um dicionário. Então, ele mostra esse dicionário para gente, indicando o seguinte.
cada número corresponde a qual categoria, então? Se aqui eu não deveria ter none, eu deveria ter uma categoria, o que que o 2 significa? O que que o 1 significa? E para isso, nós vamos criar uma variável. Essa variável ela vai ser um dicionário, então a gente cria assim com chaves, beleza? Em seguida, nós vamos colocar aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 5 não existe, perdão. Até o 4. O 4 ele vai ser outros, então others. Tá em inglês, então others. O 3 ele vai ser o high school. High school. O 2, university. Então de universidade. E o 1, graduate school, que é de pós-graduação. É, ok? Então aqui eu vou tirar essa última vírgula e vou executar. Inclusive, dá para a gente até visualizar. Vou colocar aqui como última linha. Dei aqui um Ctrl Enter. Ele executou para mim. E aqui a gente visualiza o que tem aqui na variável, tá? Então, o 1 ele corresponde a isso aqui. O 2 ele corresponde a university. 3, high school e por aí vai. Então aqui nós criamos o nosso dicionário de mapeamento de categorias. Em seguida, a gente vai utilizar esse dicionário aqui em cima para completar os valores correspondentes aqui no nosso data frame. Então, como que a gente pode fazer isso? Faz isso utilizando o map. Então, nós fazemos def clean 2 education.map. Então, nós vamos mapear essa coluna education para alguma coisa. E esse mapeamento ele está aqui nessa variável. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai gerar uma nova coluna já com os mapeamentos preenchidos para gente. Então nós vamos fazer o seguinte, colocar isso aqui. Essa nova coluna que foi gerado, ela vai agora substituir a coluna anterior que nós tínhamos, dfcat. Ok, agora nós precisamos fazer esse head aqui de novo, depois que fizer o mapeamento, executar. E agora sim, ó, o 2 é University, o 1 é Graduate School e o 3 é High School. Tá? Então, agora nós criamos essa nova coluna. Beleza? Ok, o autor ele fala que não precisava criar o Education Cat com non lá em cima anteriormente, né? Mas é, é legal você fazer isso, é bom saber como fazer isso, como que você cria uma coluna vazia. Eu acho que é interessante saber como você cria uma coluna. Não tá vazia, tá com texto none, mas ela poderia estar como com none lá de vazio mesmo, né? De valor faltante. Algo como isso aqui, né? None. Aí ela ficaria vazia. Mas, vamos dar sequência, né? Fizemos já, criamos a nova coluna, essa nova coluna com os valores correspondentes. Então, nós temos uma coluna de números e uma coluna de categorias. E agora nós vamos usar essa coluna de categorias que nós criamos para fazer o One Hot Encoding. O que nós vamos fazer é codificar cada categoria em um número, certo? E o que nós podemos fazer é usar um método aqui do Pandas, pd.getDummies. Depois nós vamos discutir o uso desses encodings e transformações de maneira adequada, separando os dados em treino e teste. É algo que a gente vai fazer mais para frente. Mas, por enquanto, vamos fazer a codificação do jeito que o autor propõe. Depois a gente pode criticar qualquer coisa que o autor tenha feito. Get dummies, então df, clean, 2. O que nós queremos, os dummies do education cat, que é a coluna de interesse. Então vamos selecionar a coluna de interesse dentro aqui de get dummies. Isso aqui vai gerar para gente um data frame em que a primeira linha, lembra qual que era a primeira linha? Era University. Então, o que gerou aqui pra gente foram 4 colunas, porque nós temos 4 possíveis valores aqui. Então, gerou 4 colunas, o getDummies, em que tudo é 0 menos a coluna correspondente ao valor.
Então, o valor era university, então é 1, marcando que isso aqui, essa primeira linha, ela corresponde a university. A segunda linha também, a terceira, a quarta, a quinta. Mas aqui, por exemplo, nessa 29.995, nós temos high school, por exemplo. Ah, e aqui em cima nós não vimos essa 29.995, mas poderíamos ver que é high school, por exemplo, tá? Então o que o GetDummies faz é criar essa nova tabelinha, ele criou uma nova tabelinha que representa os nossos dados de uma outra forma. Então antes a gente tinha só uma coluna. Agora depois do GetDummies nós temos 4 colunas. Isso porque é a forma que o OneHot Encoding funciona. Ele transforma cada categoria em uma coluna nova, certo? E se aquela linha corresponde à primeira coluna, ele vai colocar 1 e 0 para as outras, certo? Então ele coloca 1 para o valor correspondente à coluna que ele gerou. Beleza, o getDummies nós vamos colocar numa nova variável que é eduOHE, e depois ele só visualiza eduOHE com ponto head 10, executa. E na página 54, nós chegamos então na parte 6, que é a última parte do exercício, que é apenas concatenar esse resultado com o nosso data frame original. Então, como a gente junta as duas coisas? Porque nós fizemos OneHot Encoding para uma feature apenas. Nós juntamos com pd.concat, abre parênteses, abre colchetes. Vamos colocar aqui o nome do nosso data frame original da fclean2, vírgula, eduOHE, que tem ali o nosso OneHot Encoding, e nós indicamos o axis igual a 1. Se nós fizermos isso, nós vamos juntar as duas tabelas lado a lado. E ele não vai tentar juntar as duas tabelas uma em cima da outra. Ele vai juntar e vai concatenar elas lado a lado, linha a linha. Ok? Fazendo isso então, nós vamos ter o nosso DF, ele dá o nome aqui with OHE. E depois só visualiza esses dados. Ele vai visualizar isso aqui. Ele vai visualizar education, cat, e essas outras colunas aqui. High school, others, university, graduate, school, tô colocando uma vírgula entre elas, graduate, e aqui um ponto head 10. Executar? Ele deu um key error. Esse key error indica que o DF OHE não tem alguma coluna que eu coloquei aqui. Então a coluna é graduate school not index. Graduate school. Vamos ver aqui, vamos passo a passo. Vou ver aqui. Education tem. Tá, deixa eu ver todos aqui, todas as colunas. University, graduate school. Ah, isso aqui não é separado, é junto. Agora sim. Então perceba ó, que na linha university vai ser 1. A coluna university vai ser 1. Em graduate school, na linha graduate school também vai ser 1. Tá? Então aqui é só uma demonstração do nosso data frame, que na verdade vai ter em total 30 colunas e 26.664 linhas. Ok? Bem, com isso nós chegamos no final do último exercício desse livro. O que ele pede aqui que a gente faça é apenas salvar esse arquivo, na página 55, ele fala para a gente fazer um ponto to CSV e salvar isso aqui com o nome de chapter 1
cleaned data.csv com index igual a false. A gente coloca esse index igual a false, esse índice aqui não é salvo no nosso CSV. Se a gente executar isso aqui, ele salva para a gente, né, um arquivo CSV que vai ficar aqui nos files aqui. Mas se eu não me engano, esse arquivo CSV não é salvo no seu Drive, então o arquivo que foi salvo aqui em Files, é interessante que você baixe o arquivo aqui em Files, né? Ele aparece aqui, então dá para você clicar nesses 3 pontos e vir em Download, e você consegue baixar o arquivo. Mas os arquivos que estão aqui, eles resetam quando você sai aqui do notebook, né? Ele vai resetar e não vai aparecer para você. A não ser que você grave no Google Drive. E eu deixo como exercício para vocês também aprenderem a salvar esse arquivo aqui no seu Google Drive usando o Google Colab. Tá? Isso é uma coisa interessante, porque aí você está salvando em um lugar que vai persistir. Mesmo que você reinicie o Google Colab, o que você tem que fazer é só montar aqui de novo o Drive, né, do Google Colab, do Google Drive, que aí ele vai trazer de volta todos os seus arquivos ali, os notebooks, inclusive, então tá salvo lá. Uma outra coisa que o autor ele vai comentar aqui é que agora a gente precisa fazer a exploração das outras features. Então eu deixo como atividade para vocês, explorem as outras features, façam uma análise exploratória dos dados que vocês têm à disposição. Não sabe o que é análise exploratória? Pesquise. O que é análise exploratória? Pergunta para o GPT, o que é análise exploratória? E faça análise exploratória dos dados que faltaram. Na sequência do livro, na página 56, ele mostra aqui pra gente uma descrição dos dados. Não vai focar muito bem, mas é uma tabelinha com a descrição dos dados. Assim como a gente fez o describe mais acima, agora ele faz o describe para mais variáveis, né? E uma das coisas que ele identifica ainda alguns problemas em algumas variáveis. Especificamente, deixa eu dar uma olhada aqui, porque ele vai discutir sobre histograma, ele vai falar sobre redução de dimensionalidade, de maneira um pouco mais teórica. Mas ele faz uma análise na página 61, de pay_2 e pay_3, dizendo que o status 1 está bem próximo de 0 e não deveria estar assim bem próximo de 0. É inesperado que ele fique assim com esse gap aqui, uma coluna, mas ele tem esse gap aqui e aqui também tem esse gap, né, nesse outro histograma. E não deveria ter esse gap porque o Pay3 e o Pay2 acontece de maneira sequencial e um influencia o outro. Porque se eu fico um mês sem pagar, isso acumula para o próximo mês. E aí eu não deveria estar quase zerado em um e quase zerado em outro. Então, é uma coisa que o autor discute. E até ele fala aqui na página 63 que é algo que acontece na prática, de você fazer essa análise do tipo, não deveria, se eu deixei de pagar um mês, não deveria acumular para o outro mês? Então, o que ele nota aqui, um teste que ele faz, vamos fazer esse teste, porque esse aqui eu acho legal de fazer. Ele faz o df clean2, ele usa um outro nome porque ele carrega os dados de novo, mas df clean.lock, e aí nós vamos pegar aqui o df pay2, df pay2 igual a 2, para selecionar as colunas que satisfazem essa condição. Então o pay2 todos são igual a 2. E aqui eu quero ver apenas as colunas, o que interessa para mim, para eu fazer a análise, é pay2 e pay3. .head. Então o que ele nota é que pessoas que estavam com status -1 no pay3 foram diretos para o status 2 em pay2. E isso aqui é algo que não deveria acontecer.
Então, esses cenários são cenários em que a regra de negócio que você conhece lá dentro da empresa, pela regra de negócio, não deveria acontecer, mas vai estar acontecendo nos dados. E aí você tem que entender o motivo pelo qual isso aqui aconteceu, certo? Aqui ele diz, né, que o sócio deu uma explicaçãozinha e tal, né, meio que deu uma ensaboada ali. Mas é algo que a gente tem que buscar entender e também entender o impacto disso aqui nas nossas análises e nos modelos que a gente está criando. Finalmente, nós chegamos na página 64 e 65, em que é mostrada aqui uma série de atividades. Também não está focando, mas não vai ser importante, porque eu vou colocar essas atividades aqui para vocês fazerem junto do material que eu gerei. Isso aqui, por enquanto, estará disponível lá no nosso Discord. Então dá uma olhada no link que está aqui embaixo do vídeo. Me siga em outras redes sociais. Clica lá, você vai encontrar um botão do Discord, é discord.gg Data Unicorn. Então participa lá do nosso Discord, vai lá no canal referente aos estudos que a gente está fazendo no livro. Posteriormente, a gente deve disponibilizar tudo isso por outros meios, como GitHub, ou em algum Google Drive. Vamos ver qual que vai ser a melhor opção para a gente divulgar e compartilhar com vocês também. Mas, no mundo ideal, o legal é se você pudesse ler o livro e ir fazendo, e completando, e depois ter discussões com outras pessoas, comigo, com pessoas da comunidade, sobre opiniões, visões diferentes, métodos diferentes, né? Eu acho que isso agrega muito, tá bom? É algo que você vai ter que fazer ao longo da sua jornada, sendo aqui ou fora daqui, beleza? Bem, com isso a gente finaliza. Eu finalizo aqui o último vídeo desse capítulo. Estou feliz com o nosso progresso. Espero que você também esteja feliz, esteja aprendendo, porque é isso que importa. Então, espero vocês na nossa próxima live, a nossa primeira live. E boa sorte. Tomara que dê tudo certo para você completar comigo esse livro aqui. Já completamos o primeiro capítulo, que é um grande ganho. Se você ainda está atrasado, ainda não começou, cara, continua. Finaliza alguma coisa esse ano. Pelo menos o primeiro capítulo. Porque eu consigo te motivar para finalizar o segundo. Tá bom? Bem, é isso. Então, vejo vocês lá no Discord. Até mais.